Pastor Fábio esteja conosco. Apresentamos o pastor Fábio hoje pela manhã. Ele fará a apresentação agora, se desejar, dos demais membros da sua família. É um jovem, um pastor do tipo de pastores que nós precisamos na nossa denominação. Os batistas no Brasil estão completando esse mês, aliás, essa semana, 150 anos no Brasil. Amém, irmãos? Há 150 anos estamos evangelizando o Brasil. E certamente que nesses 150 anos tivemos algumas gerações de pastores diferentes. A minha geração, que não é a mesma geração do pastor, pelo menos de formação do pastor Fábio. Quanto tempo já no ministério, pastor? 4 anos de ministério. Eu já estou indo para 20 anos de ministério. Então nós temos, apesar da idade, ele ser mais velho do que eu, não é não? Mais ou menos, né? A gente tem alguns quilômetros de distância no tempo de formação teológica. E eu digo que quanto mais próximo do tempo de agora, melhor. E é sempre bom estar perto de jovens assim, porque nós aprendemos aquilo que tem de novo no campo teológico, como sendo uma ciência humana, ou ciências humanas, ela é proativa, ela está sempre em desenvolvimento. Teologia não é algo engessado, aquilo que nós aprendemos há 50 anos atrás é a verdade absoluta para o resto das nossas vidas. Não é assim que funciona. Então, louvamos a Deus pela vida do nosso irmão aqui conosco, que fará uso da palavra, e nós vamos orar pela vida do pastor Fábio. Querido Deus, bendito Pai, que a tua misericórdia seja com o teu filho, o guardando, o abençoando e usando-o como instrumento nas tuas mãos. Que o teu servo se esconda atrás da tua cruz e que somente o Senhor apareça nessa noite no nome de Jesus. Meus irmãos, uma boa noite mais uma vez, graça e paz. Eu sou o pastor da Igreja Batista em Antônio Prado de Minas e de uma congregação que nós temos na nossa igreja numa localidade chamada Pangarito, que é distrito da cidade de Antônio Prado, a cidade no caso, né? Ou melhor, a localidade. Eu recebi do Senhor o chamado para ser pastor quando eu ainda estava com 9 meses de conversão. Hoje eu tenho quase 20 anos que estou no Evangelho, e isso só foi se concretizar há 4 anos atrás. Assim que eu fui ordenado ao ministério, eu já assumi a Igreja Batista de Antônio Prado, já estava participando do processo de transição. E eu fico muito feliz por estar com os irmãos, por poder receber todo esse carinho do pastor Eduardo, nessas palavras de consideração, o pastor Zalmir, que esteve conosco pela manhã, ontem, um amigo que nós temos criado assim uma comunhão, né? Uma amizade. Pela manhã, nós estivemos falando do serviço. Graças a Deus, agora muita água, né? Eu vou tomar, queridos. Depois de cantar um pupurri de 8 minutos, né? Eu preciso tomar uma água, né? Pronto. Pela manhã, nós estivemos falando sobre o exercício dos dons e sobre o chamado que Deus nos deu
ou pela qual Deus nos convocou para o serviço. Nós fomos chamados, portanto, para servir. E agora, nesse período da noite, eu gostaria de estar trabalhando com os irmãos um texto assim, que eu sou extremamente apaixonado por esse texto. Porque esse texto me dá, como igreja, todas as prerrogativas e todos os indicadores de uma igreja saudável, de uma igreja relevante, de uma igreja que precisamos ser neste tempo. Eu queria então pedir aos irmãos, que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias em Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Nós seremos nessa noite norteados por este texto. Um texto que certamente os irmãos conhecem, têm o conhecimento deste texto. Nesses 10 anos que o pastor Eduardo está aqui, certamente ele já pregou esse texto algumas vezes, eu acredito. E é um texto que se faz necessário, nesses 60 anos de igreja, de pensarmos ou repensarmos o sermos igreja. No caso dos irmãos, a igreja local, mas também pensando na igreja global, na igreja de Jesus, a igreja que precisamos ser. A palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Eu estarei lendo na versão NVI, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Queridos, este episódio é marcado por um momento muito importante e singular na igreja. Anterior a este momento, a este texto, o contexto imediato desse texto nos relata o Pentecostes, ou a festa que estava havendo em Israel, a festa de Pentecostes, onde nós temos ali a experimentação dos nossos primeiros irmãos da primeira igreja, com a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os nossos irmãos, e ali então houve uma evangelização efetiva, porque aqueles que vinham de outros lugares, de outras localidades, ouviam os primeiros discípulos falando na sua língua materna. Houve então muitas conversões. Alguns começaram a se escandalizar com aquela ação do Espírito Santo. E Pedro então toma a palavra, e Pedro então começa a pregar para aquelas pessoas. E o cerne da pregação de Pedro era: vocês crucificaram a Jesus Cristo, aquele que Deus enviou para a salvação da humanidade e para perdão dos nossos pecados. Quando essa mensagem é pregada, alguns consideravam essa mensagem e começaram então a se indagar e fizeram uma pergunta: o que nós faremos então? Pedro então indica para eles o caminho: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. O crer em Jesus Cristo, sobretudo naquela época, até os dias de hoje, mas sobretudo naquela época onde a religião judaica era predominante,
era a ideia de que eles agora deveriam abandonar todas as crenças, todas as ideias do Velho Testamento com relação à lei, e se aliançar agora considerando que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias enviado por Deus. E era algo muito complicado para um judeu, porque ele tinha que fazer uma ruptura, uma ruptura, poderíamos dizer assim, muito forte com relação aos seus laços antigos. Pois bem, o texto diz que neste sermão de Pedro, muitas pessoas se achegaram a Cristo e entregaram suas vidas a Jesus. Muitas pessoas, então, agora são inseridas na igreja, em torno de 3.000 pessoas. Nós entendemos ser mais porque se considerava somente os homens. Imagine, queridos, que desafio. Pastor Eduardo está aqui pregando em Cataguases e de repente 3.000 pessoas se convertem. É bênção. Esses irmãos agora serão inseridos na igreja do Senhor, serão batizados. É bênção? Mas é um grande desafio, porque agora nós precisamos cuidar de 3.000 pessoas ou mais. Um grande desafio. Essa igreja, a igreja primitiva, ela teve que lidar agora com esse novo desafio. Novos tempos, novos desafios. Essa igreja estava agora desafiada a cuidar de uma multidão de pessoas. E agora eles precisariam discipular essas pessoas, ensinar essas pessoas biblicamente, e a forma como eles viveram, ou que eles encontraram, foi a forma como Deus ministrou aos corações dos nossos irmãos, e que nós precisamos trazer como verdade para nós nos dias de hoje. O ser uma comunidade de fé. Comunidade de fé é a ideia de termos tudo em comum. Nós podemos ter pessoas de diferentes estágios e condição social, e isso falando de dinheiro, questões monetárias dentro das nossas igrejas. O meu desejo, e eu digo isso para os irmãos, é que todos nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo, tenham condições de darem 5.000 reais de dízimo. Não é errado nós pensarmos nisso. Não tem problema nenhum, queridos, o dinheiro. O grande problema é o amor ao dinheiro. Como comunidade de fé, nós não temos problema nenhum em termos ricos e pessoas que passam por necessidades dentro das nossas igrejas. Porém, essas necessidades, elas precisam ser sanadas. Não há problema nenhum em termos pessoas com uma condição financeira legal nas nossas igrejas. O grande problema é quando nós temos dentro de uma comunidade de fé, pessoas extremamente ricas e outras pessoas extremamente pobres sem ser assistidas. Alguém andando de BMW e o outro não tendo que calçar. Aí nós precisamos pensar e repensar o que de fato é ser a igreja de Jesus. E nós vamos perceber então que os irmãos ali que estavam iniciando a igreja do Senhor, ou seja, a primeira igreja, os primeiros discípulos, eles tiveram um grande desafio. Era uma igreja com problemas. Às vezes nós gostamos de romantizar muito a igreja primitiva, mas era uma igreja com problemas, assim como as nossas igrejas hoje. Mas nós vamos perceber, queridos, como que Deus esteve agindo, usando os irmãos para que todos esses problemas
fossem dirimidos, para que todas essas questões fossem resolvidas, de sorte que a comunidade dos crentes crescia. E a igreja ia crescendo, os irmãos sendo edificados, e a igreja progredindo. Nós vamos para o texto, mas primeiro nós precisamos definir o que é ser igreja. Eu fiz 3 definições em 3 sínteses, em 3 frases, para pensarmos o que é de fato ser igreja. E este é um pensamento meu, lógico, baseado biblicamente, mas essas frases eu elaborei pensando o que de fato é ser igreja, dentro daquilo que eu entendo biblicamente. Igreja é um grupo de pessoas reunidos em torno da mesma fé, e esta fé depositada na única pessoa de Jesus Cristo. Igreja, portanto, é um grupo de pessoas que se reúnem em torno da mesma fé, e esta fé é em Jesus Cristo. Amém? Igreja é um grupo de discípulos vivendo juntos para fazer a vontade de Deus, para viverem uma vida de adoração. O que é viver uma vida de adoração? É uma vida que glorifique a Deus através dos nossos atos, através das nossas ações, através daquilo que nós chamamos de metanoia, mudança de mente. A minha mente foi mudada e agora o meu viver é para a glória de Deus. Esses discípulos se reúnem, discípulos de Jesus, e a isso nós chamamos de igreja. Eles viviam em comunidade, em torno da mesma fé, com o desejo de adorar a Deus através dos seus atos. Isso é ser igreja. Nós precisamos entender também que o método ou a denominação não é uma definição de igreja. Os métodos e as denominações estão a serviço da igreja, mas não deve ser uma definição de igreja. Todas essas nomenclaturas que nós usamos dentro das nossas instituições, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Mineira, Igreja Batista em Cataguases, PIB em Cataguases, Primeira Igreja Batista em Antônio Prado de Minas. Todas essas nomenclaturas, denominações, estão a serviço da igreja. A igreja, ela tem um dono. E o dono da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então as denominações, ou os métodos, estão a serviço da igreja. E não é uma definição precisa do que é ser igreja. A igreja de Jesus é um organismo vivo, pela qual nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, trabalhamos na edificação mútua, na edificação uns dos outros, para a glória de Deus. Isso é ser igreja de Jesus Cristo. Existem outras igrejas que não são de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela é pautada no Cristo. A igreja de Jesus é pautada na figura do Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, é o dono da igreja. Uma igreja que não se identifica com Cristo, com os seus ensinamentos, com os seus princípios, ela pode ser qualquer outra coisa. Ela pode ser a igreja do Pedro, do Paulo, do Bastião. Se esta igreja não se identifica com Cristo, ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é pautada na pessoa de Jesus Cristo. Vive para a glória de Jesus Cristo. Tem a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Vive por meio dos princípios e valores estabelecidos por Cristo. Isto é a igreja de Jesus. E nós vamos ver neste texto algumas condições, ou nós poderíamos dizer alguns atributos, algumas qualidades, pelas quais nós devemos viver neste tempo, e devemos aplicar as nossas vidas enquanto igreja, se de fato somos a igreja de Jesus Cristo. E neste texto nós vamos encontrar muitas riquezas, e estabelecer alguns princípios para os nossos corações, de sorte que se colocarmos em prática, queridos, nós seremos uma igreja
relevante, uma igreja que faça a diferença, uma igreja que glorifica a Deus. No verso 42, a palavra vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Haviam nesses irmãos perseverança, talvez algo, um fator desafiador para nós durante esses dias. Perseverar. Perseverar, queridos, para nós, nos dias de hoje, tem sido um grande desafio. E digo para os irmãos, as coisas estão tomando um rumo em que nós estamos percebendo o cumprimento das Escrituras, e a perseverança tem se tornado para nós, sobretudo nesses dias, um grande desafio. Jesus, ele vai nos dizer que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Este é o princípio estabelecido por Jesus. Queridos, nós só conseguimos esfriar o que outrora esteve quente. Esta palavra é direta para a igreja. Porque somente a igreja tem condição de amar com o amor de Deus. Porque o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações. E somente a igreja tem condição de amar, como Deus ama. O amor é um atributo de Deus, que Deus permitiu se comunicar a nós. E que nós podemos viver em amor. E Jesus, ele vai nos alertar que no final dos tempos, o amor de muitos iriam se esfriar. E este amor é atrelado ao amor da igreja, o viver esse amor na igreja, o viver esse amor na comunidade, o colocar em prática, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós só esfriamos aquilo que outrora, um dia, esteve quente. Aquele que perseverar em quê? Perseverar no amor. As pessoas estão se odiando, queridos. Nós estamos vivendo um momento de uma dicotomia, de uma politização em tudo, sobretudo na nossa nação, e as pessoas estão se odiando, as pessoas não estão conseguindo conversar umas com as outras. E nós, como igreja do Senhor, precisamos agir de forma diferente. Eu não estou dizendo que nós precisamos concordar com tudo. Nós podemos dialogar, argumentar, mas sempre de forma amorosa. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, alguns dizem que o capítulo 13, em que Paulo está escrevendo aos Coríntios, Paulo está falando de amor. Paulo não está falando de amor. Paulo, ele está falando do exercício dos dons, e que eles devem ser exercitados com amor. Nós precisamos exercitar os nossos dons, aquilo que Deus nos deu, com amor, queridos. É perseverar no amor. A igreja era uma igreja perseverante. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que perseverava na comunhão. Os irmãos consideravam uns aos outros e ao próximo superior a ele. Havia humildade no coração. Os irmãos perseveravam no partir do pão, nas orações. Havia comunhão. Era uma comunidade. Tudo era comum a todos. Havia participação, edificação, alegria, singeleza de coração. A ênfase no verso 42 está na palavra perseverança. Eles permaneciam. Eles permaneciam. Hoje nós estamos vivendo também um tempo em que as pessoas estão muito melindradas.
estão desistindo com muita facilidade. Existem algumas coisas que ferem os nossos corações, que nós ouvimos que de fato ferem. Mas quem de nós foi mais ferido do que o nosso Senhor Jesus? Nós precisamos olhar para Jesus, queridos, entendendo sobre aquilo que Jesus suportou e que nós precisamos também suportar. Eu costumo dizer lá em Antônio Prado que nós damos aquilo que nós temos. Nós damos aquilo que nós temos. Se alguém te feriu, era aquilo que a pessoa tinha para te oferecer. Mas e você? É isso que você tem para oferecer? Aqueles que me oferecem veneno, eu ofereço aquilo que Jesus me fez ser. Amoroso. Porque eu preciso viver o amor. Nós damos aquilo que nós temos. Perseverar, queridos. Perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão, não desistiam uns dos outros. Viviam essa mutualidade. O partir do pão, ou seja, era compartilhado, havia partilha. Coisa maravilhosa, hoje, inclusive nós estávamos comentando sobre isso, né, pastor? Partilha. O apóstolo Paulo vai instruir sobre a ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo vai dizer assim: e na noite em que Jesus foi traído, ele pegou do pão, partiu, repartiu entre os seus discípulos. O Pai é nosso, o pão é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Comunidade. No verso 43, a palavra vai nos dizer: e todos estavam cheios de temor. Cheios de temor, queridos. O texto vai dizer que todos, em todos havia temor. Temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós somos livres ou libertos de muitos males. Quando nós tememos ao Senhor. Só de temermos ao Senhor, nós somos livres de cometermos muitos erros. Era uma igreja que a característica dessa igreja era temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é tratar a Deus com reverência em todos os momentos. Às vezes nós temos o costume de dizer que nós estamos vindo para o culto. Não é errado a ideia, nós realmente estamos num culto coletivo, onde nós estamos compartilhando uns com os outros. Só que nós precisamos entender que no momento que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, a nossa vida agora passou a ser uma vida de culto. Nas nossas individualidades. Como igreja nós nos reunimos. Mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, a minha vida passa a ser uma vida de culto, culto a Deus. Jesus na tentação no deserto vai dizer: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus está falando de forma de vida, forma de viver, uma vida que cultue a Deus, que glorifique a Deus. Esses irmãos, eles temiam a Deus. Independentemente se estavam na presença dos outros ou não, havia temor. O texto nos diz que havia, queridos, havia, existia, a ideia de existência, estava enraizado o temor, o respeito ao Senhor. E como consequência disso, e como consequência de viver esta vida de culto e de temor ao Senhor, o texto vai dizer que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Era uma evidência da aprovação de Deus. Naquele momento,
havia esta evidência, que muitos milagres e prodígios aconteciam por meio dos apóstolos, mas porque a atmosfera, a igreja vivia temendo ao Senhor. Uma igreja relevante é uma igreja que tem como característica o temor ao Senhor. É uma igreja que prioriza a Deus, que tem a Deus acima de todas as coisas, que não negocia, que não flerta com os desejos, com os prazeres dos nossos corações. É uma igreja rendida, uma igreja entregue ao senhorio de Jesus, onde o eu, o ego, não tem mais significado no sentido de que nós ouvimos o chamado de Jesus, e quando nós ouvimos o chamado de Jesus, nós colocamos em prática aquilo que Ele estabeleceu. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Queridos, seguir a Jesus é um grande desafio. Seguir a Jesus é para nós um parâmetro altíssimo. Talvez seguir o Fábio Miller seja fácil, mas seguir a Jesus, aquele que é perfeito, é um desafio. Mas nós temos um alvo. Nós temos alguém para nos espelharmos, alguém perfeito, que nós podemos, tendo Jesus como alvo, como norte para as nossas vidas, buscarmos entender que nós precisamos ser parecidos com Ele, assim como a palavra diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. E ser santo é temer a Deus e procurar ser parecido com Jesus. Não o Jesus da religião, o Jesus que nós encontramos na Bíblia, nos Evangelhos. Aquele Jesus que estava onde ninguém queria estar. Aquele Jesus que abraçava pessoas que ninguém queria abraçar. Aquele Jesus que tocava naqueles que ninguém queria tocar, nos intocáveis. Naquele Jesus que estendia a mão. Naquele Jesus que treinou os seus discípulos para fazer o mesmo. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Como eu já disse, era uma comunidade. E dos versos 44 ao verso 46, dos versos 44 ao verso 46, nós vamos perceber, queridos, a cooperação e a comunhão que havia entre esses irmãos. Eu vou apenas ler. O texto diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Olha que interessante, queridos. Tudo que nós lemos aqui se opõe à competição. Nós nascemos em uma cultura que nós nascemos para competirmos uns com os outros. E a Bíblia nos dá outro parâmetro, ela quebra isso nos nossos corações. Ela quebra isso nos nossos corações. Nós temos prazer em ver o crescimento dos nossos irmãos. Ele agora não é um opositor, um competidor. Ele é um irmão que eu desejo que cresça comigo, como igreja. Eu lido na área da música, dentro da igreja, há 18 anos. Graças a Deus eu liderei três ministérios, em 3 igrejas diferentes. Eu nunca tive, liderando ministérios, problema com vaidade dentro do ministério de louvor. Porque todos os ministérios que eu liderei, isso não é mérito meu, é graça, é favor imerecido. Eu sempre entendi que eu estava para servir. E o meu exemplo de serviço,
e não querendo me colocar acima dos meus irmãos, mas estendendo a mão para ajudar, serviu para que eles entendessem que dentro do ministério de louvor, não deveria haver essa competição, porque ninguém é melhor do que ninguém, cada um faz a sua parte, e todos para a glória de Deus. A igreja deve viver assim. Talvez a dificuldade das nossas igrejas não seja chorar com os que choram, mas se alegrar com aqueles que se alegram. Chorar com os que choram, talvez não seja tão desafiador, mas se alegrar com os que se alegram, demanda de muita humildade no coração, de muito contentamento em Deus por aquilo que Deus tem nos feito ou estabelecido nos nossos corações. E entender que se o irmão está sendo abençoado, agora nós devemos também nos alegrar. E glória seja dada a Deus. Então, queridos, eles tinham tudo em comum. Pela primeira vez em que se tem notícia, o senso de justiça social foi aplicado de forma espontânea, sem ter uma ação do governo, sem haver um programa. Naturalmente, os irmãos perceberam a necessidade uns dos outros. E o parâmetro no texto não é o que nós podemos fazer, mas a necessidade que precisa ser sanada. O texto aqui não está nos ensinando que nós devemos agora vender tudo que nós temos e agora sair distribuindo entre os irmãos. Não, o texto está nos ensinando que na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, para sermos relevantes em uma igreja de Jesus, nós precisamos atender às necessidades uns dos outros, para que, no mínimo, os nossos irmãos tenham ou recebam aquilo que nós chamamos de dignidade. Eu me lembro de uma história, para exemplificar, está me vindo à mente, de uma igreja que eles estavam promovendo um grande evento. Um grande evento. Eles iriam gastar naquele evento 10 mil reais com uma cantora famosa. Um evento dentro da igreja. Então a igreja se programou, os irmãos fizeram cantina, os irmãos correram atrás. Nós vamos ter uma festa na igreja, vai vir esta cantora e o negócio vai ficar. Naquele período o pastor foi fazer uma visita a uma irmã. A uma irmã de uma condição financeira bem acanhada. E aí o pastor foi lá na casa dessa irmã, fez a visita. E ele sentiu a necessidade de ir ao banheiro. Aí ele pediu à irmã, teria como eu usar o banheiro da irmã? Aí aquela irmã ficou muito envergonhada. Pastor, não repara não, pastor. Aí o pastor, não, minha irmã, pode ficar tranquila. O pastor foi e entrou para dentro do banheiro daquela irmã. Um buraco no chão. Chão de terra. Sem dignidade nenhuma, queridos. Aquele pastor voltou para a igreja decidido. Reuniu os irmãos. Falou com os irmãos, meus irmãos, a condição da irmã é essa. Eu sei que a igreja está empolgada em trazer a cantora X, mas eu estou entendendo em Deus que nós precisamos agir diferente. Sugeriu aos irmãos de pegar aquele dinheiro que ia contratar aquela cantora e dar dignidade para aquela irmã que fazia parte da mesma comunidade de fé. Ajeitaram o banheiro daquela irmã. Colocaram um piso, deram uma geralzinha na casa dela, colocaram um vaso sanitário, um chuveiro, e deu um mínimo de dignidade para aquela irmã. Se eles tivessem feito aquela programação, seria uma noite em que os irmãos teriam se alegrado, pulado. Mas o que foi mais significante, o que foi mais relevante, queridos? O que de fato trouxe transformação?
O que fez aqueles irmãos pensarem o que é ser igreja? Foi o evento ou estender as mãos? Eles tinham tudo em comum. Os necessitados eram amparados. E a medida era a necessidade de alguém. Isso não demandava de como os irmãos podiam ajudar, mas que uma necessidade precisava ser sanada. Eu creio, queridos, que quando nós abrimos os nossos corações para sermos generosos, Deus investe em uma igreja generosa. Porque uma igreja generosa vai aplicar os recursos naquilo que Deus deseja que sejam aplicados, e Deus vai continuar investindo. Nós não dependemos de dinheiro, nós dependemos de Deus. O povo de Israel saiu do Egito, e Deus manda o povo com muito ouro e prata para o deserto. Eles tinham ouro e prata, mas no deserto não tinha loja para comprar. Eles dependiam de Deus. A comida era o maná. As roupas duraram durante 40 anos e não se deterioraram. A coluna de fogo sustentava os irmãos durante a noite por causa do frio. E a nuvem cobria os irmãos, para que eles não padecessem o calor do dia no deserto. Nós não dependemos de Deus. Nós não dependemos de dinheiro, nós dependemos de Deus. Apesar de termos que lidar com dinheiro com sabedoria. Eu quero terminar, queridos, com o verso 47. O texto diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, ou seja, aquela comunidade, aquela igreja, ela caiu na graça do povo. As pessoas eram atraídas pela forma como aquela igreja vivia, como aquela comunidade vivia. A ação do Espírito era tão impactante na vida daquela igreja que as pessoas percebiam, e essa igreja caiu na graça do povo. E o texto diz, queridos, que o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem acrescenta é Deus. Amém? Quem acrescenta é Deus. Mas para Deus acrescentar, essa igreja precisa estar sendo uma igreja de Jesus. E quando eu digo acrescentar, não estou falando de números. Porque existem muitas igrejas que não são de Jesus e que elas são quantitativamente de um número muito maior do que talvez as nossas. Eu estou falando que Deus ia acrescentando os que eram salvos, discípulos, que foram transformados de dentro para fora. Não eram membros simplesmente dentro de um hall de membros de uma instituição. Iam sendo salvos, transformados pelo poder do Evangelho. E o Senhor ia acrescentando. E à medida em que Deus ia acrescentando, os irmãos iam cuidando. Preste atenção, para terminarmos. Deus acrescenta o número de salvos em igrejas que vivem para a glória dele, de forma saudável. Queridos, Deus é sábio. Só para ilustrar, para que os irmãos entendam. Você mandaria um filho seu, um filho ou uma filha, com um grave problema de saúde, para um lugar onde não tivesse condições dele ser tratado? Mandaria?
por que nós pensamos que Deus vai acrescentar em igrejas locais que não tenham condições de cuidar como deveria se cuidar? Deus ia acrescentando, queridos, como resultado de tudo aquilo que os irmãos estavam vivendo. Eles temiam ao Senhor. Eles viviam na comunhão, no partir do pão, nas orações, eles perseveravam. Isso serve de alerta para nós. E serve de alerta, inclusive, para mim, que sou parte dessa igreja. Precisamos viver o que Jesus nos ensinou a viver. Aqueles que perseverarem no amor, esses serão salvos. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, queridos, pela acolhida. Obrigado por esses dias com os irmãos. Obrigado pela generosidade. Obrigado pelo carinho. Fomos muito bem tratados. Podemos conhecer um pouco mais o pastor Eduardo, a sua família. Ficamos muito felizes mesmo. Eu e minha família ficamos muito honrados e felizes por estar passando esses dias com os irmãos. Um forte abraço a todos vocês e que Deus continue abençoando esta igreja. Amém? Deus abençoe.